A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu quero compartilhar uma palavra que está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, diz assim, que nós devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele vos achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória nós entregamos ao Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, amados irmãos, e você que me acompanha em nossos estudos e meditações e mensagens do Senhor, sejam muito bem-vindos a este canal. O nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus ao conhecimento das pessoas, porque Deus, Ele quer que nós o conheçamos. E nós estamos lendo a epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, nós estamos falando sobre resistindo às paixões carnais, né? E nós vimos aqui que todas essas guerras, contendas, coisas que acontecem à nossa volta, tudo começa dentro do ser humano, seja dentro de nós. É que começa por quê? Porque todos nós, sem exceção, queremos alguma coisa. Todos nós queremos algo, desejamos algo. Mesmo que você diga, não sei o que, eu não tenho ambição, todos nós temos ambições, todos nós queremos alguma coisa. Seja ficar na indiferença, seja ficar na atividade, seja qualquer coisa. Todos nós temos essa dependência. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. Deus criou tudo, e isso Ele colocou em nós. Quando Deus falou, quando Ele afirmou, façamos
a nossa imagem e semelhança, é porque dentro de nós existe uma identidade que veio do céu, que veio de Deus. O pecado corrompeu essa identidade, afastando o homem de Deus. O pecado original, o pecado da desobediência, do orgulho, da soberba, sabe? E como seres humanos, nós devemos resistir a essas paixões para nos aproximar de Deus, para chegar mais perto do Senhor. E no capítulo 4, nós devemos resistir a essas paixões, né? Aí ele vem advertindo das guerras, das coisas que nós pleiteamos ou desejamos, né? Fala sobre a questão, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, ó Deus, faça isso, Deus, faça aquilo, e muitas vezes a gente não consegue absorver aquilo que Deus tem para nós, as boas obras que Ele preparou para cada um de nós, né? Ele fala que nós pedimos, mas pedimos mal, porque nós não temos ouvido, guardado, vivido a palavra de Deus. E aí ele chama todas as pessoas de adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aqui quando fala de adúlteros, está falando não somente da área sexual, mas está falando de um contexto da criação, porque a adulteração é quando uma coisa que ela originalmente é feita e ela é acrescentada alguma coisa, então ali houve uma adulteração, né? Pode ser na questão moral, pode ser na questão, sabe, psicológica, pode ser na questão do próprio corpo, ou sabe-se lá o que. Então, adulteração está falando que houve essa mudança, houve essa, né? E ele vem falando que o Espírito Santo, ele zela por cada um de nós, ele zela pela criação de Deus, então ele tem aqueles ciúmes de cuidado, de zelo, né? E ele quer que cada um de nós venhamos a estar na presença dele. Ele fala aqui também que no versículo 6 ele fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, Ele nos dá graça. Ele diz também aqui no versículo 7 que nós devemos nos sujeitar a Deus, né, e resistir às tentações, né, do diabo e da carne, e o diabo vai fugir de nós, essas coisas vão fugir de nós. Aí ele nos chama: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, Jesus ele nos deixou uma mensagem de ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo como homem, como um cidadão aqui da terra, como uma pessoa que veio na carne, então ele nos dá a possibilidade de vencer. Por quê? Deus jamais vai pedir algo para a minha vida, para a sua vida, que não seja a vontade dele. Então, devemos purificar o nosso coração, resistindo às paixões da carne, glutonaria, bebedices, sabe, sexo ilícito, sabe, mentiras, porfias, sabe, coisas que viciam a nossa mente, que viciam o nosso corpo. Essas coisas nós devemos resistir. Para quê? Para que a graça de Deus possa superabundar em nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em sua carta, né, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Tudo que era velho, ou seja, aquilo que nós, desde o nosso nascimento, com a nossa família, com a nossa cultura, nós íamos cultivando, essas coisas, elas têm que ficar para trás. E a partir do momento que nós caminhamos confessando Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que ser novas criaturas, né? Como a gente falou, tem uma canção, Quero Viver Algo Novo. Para você viver algo novo, tem que se converter a Deus. Você tem que mudar a sua vida, arrepender-se dos seus pecados, confessar os pecados, mudar a sua forma de ver as coisas e de ser, né, no seu cotidiano. Porque se você for amigo do mundo, dessas coisas que andam pelo mundo, desse conceito, sabe, globalista, desse conceito de que, não sei o que, eu nasci no lugar errado, na hora errada, no corpo errado, tudo isso é mentira que a mente prega para o ser humano. Para quê? Para satisfazer
os desejos da carne, seja beber, seja sexo, seja comer, seja lá o que for. Então, cada um de nós, todos nós, pecamos e separados estamos de Deus. O meu papel, entendendo isso, é agora estar buscando a me converter a Deus e buscar a minha vida na presença de Deus. Quando eu entendi isso na minha vida, eu comecei a trilhar esse caminho. E a palavra do Senhor diz que quando nós compreendemos essas verdades, nós não devemos ficar com essas verdades só para a gente. Devemos falar para as pessoas que existe um caminho, que existe a verdade e que existe a vida. Ou seja, existe o caminho, existe a verdade, existe a vida. Quem afirmou isso? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Deus a não ser por mim. Como é que eu vou chegar a Deus através de Jesus? Primeira coisa, o apóstolo Tiago, ele diz que nós devemos resistir às paixões. Nós devemos tirar aquilo que foi adulterado em nós e purificar as nossas mãos e nos achegar a Deus, nos sujeitar a Deus e ao Espírito Santo. Aí, o que é que vai acontecer? O Senhor vai se achegar a nós. Ele vai nos ajudar com o sangue do Cordeiro, o sangue do sacrifício de Cristo, a nos purificar, a nos limpar. Para quê? Para que nós possamos sentir, para sentir a graça de Deus em nossa vida. Aqui no versículo 9, ele vem falando assim, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Meu querido, minha querida, nós temos que encontrar isso dentro de nós. Nós temos que sentir em nós a nossa miséria, que nós sem Deus somos miseráveis, que nós sem Deus somos pobres, que nós sem Deus não temos nenhum valor. Por quê? Porque estamos corrompidos com o pecado. Mas quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça através do sangue do Cordeiro. É um caminho, é uma trilha, é uma jornada que eu preciso caminhar e fazer, que você precisa caminhar e fazer. Então, quando ele fala que nós devemos sentir as nossas misérias e lamentar e chorar, aqui é arrependimento. Arrependei-vos e saber que o dia do Senhor está próximo. Quando ele fala sentir a vossa miséria, sentir que você precisa se consertar diante de Deus, que você precisa resistir o diabo para que ele fuja de você, resistir às paixões carnais para que seja purificado. Então, quando a gente fala sentir as vossas misérias e lamentar e chorar, é pedindo perdão. Senhor, me ajuda, me perdoa, Para quê? Para que o nosso choro, ele venha se tornar em alegria. Ele fala aqui, o vosso gozo em tristeza, o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Porque quando nós estamos arrependidos, quando nós estamos buscando uma nova vida na presença de Deus, nós temos que ter isso. Meus queridos, meus irmãos, não adianta você se achegar a Deus e não mudar de vida. Não adianta você se achegar à graça de Deus e não ter não ser uma pessoa diferente. Não tem como não ser diferente na presença de Deus. Não tem como mudar o comportamento. Não tem como mudar essa coisa de autocomiseração, de você achar que você... não, meus queridos. Foi para a vida que Cristo te libertou. Então tem que ter mudança. Se você se humilha, se você, se lamenta, se você chora com as suas misérias, com a sua separação de Deus, então Deus vai honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida. Se você acha que a sua vida está em gozo e você está chorando ali, por quê? Porque você está arrependido. Mas olha só, humilhai-vos
O versículo 10 fala assim: humilhai-vos perante a Deus, humilhai-vos perante a Deus, o Senhor, e Ele vos exaltará. Meu querido, não espere a honra e a glória de ninguém, porque ninguém vai fazer isso de uma forma que vai levar você para ter uma certeza. Por quê? Porque o homem, a humanidade, ela está corrompida, ela está adulterada pelo pecado. Então, quando nós nos humilhamos, é Deus quem vai nos exaltar. É o Senhor que vai fazer com que a boa obra que Ele criou desde a fundação do mundo venha a se manifestar através de nós. E que sinais e maravilhas vai nos acompanhar no nosso decorrer de vida. Porque nós estamos buscando a graça do Senhor. Então, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós transformamos o nosso gozo em tristeza, quando nós confessamos e transformamos, o nosso riso em pranto, aí o Senhor vai enxugar a nossa lágrima. Por quê? Porque nós estamos reconhecendo a nossa necessidade da presença do Espírito Santo em nossa vida. Isso serve para mim, isso serve para você. Quando o Espírito Santo fala comigo, eu busco. Meu irmão, eu sei que a nossa luta é tremenda, mas saiba de uma coisa: quando você está servindo a Jesus, é algo prazeroso, porque quando você está na presença de Deus, o que é que vai acontecer? Ele é o teu pastor, Ele vai te levar a pastos verdejantes, Ele vai abrir portas para você, Ele vai trazer prosperidade na sua vida. Quando você busca o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. O seu ministério, o seu trabalho, a sua família, você será grandemente abençoado. Mas primeiro tem que passar pelo crivo do arrependimento, tem que passar pela a conversão de valores, a conversão de caráter que você e eu, tanto nós, podemos mudar diante da palavra de Deus. Por isso que ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os pés e luz para o caminho, porque a lâmpada, ela ilumina o que está ali à nossa volta, e a luz, ela aponta a direção que nós devemos seguir. Isso é o que a palavra de Deus faz na minha vida e na tua vida. Precisamos nos arrepender, precisamos nos converter, precisamos nos sujeitar a Deus, precisamos resistir às paixões da carne, precisamos mudar, purificar as nossas mãos. Como? Através da palavra, o nosso espírito, quando ele encontra com Deus, ele está pronto, mas a nossa alma precisa ser trabalhada, e o nosso corpo precisa estar ali, debaixo do jugo do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as tentações e as provações que sempre virão, porque o mundo odeia a Deus, o mundo odiou Jesus, o mundo não quis saber de Jesus, o mundo não vai querer saber de mim, nem de você. Por quê? Porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro, daquele que vive e reina para todo sempre. Ele é a rocha que todos rejeitaram, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho da salvação. Somente quando eu me converto a Ele, somente quando eu começo a transformar a minha vida na presença dEle, somente quando eu busco a viver algo novo, sendo guiado pelo Espírito Santo, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é estar resistindo às paixões da carne, é estar resistindo à minha vontade. E muitas vezes a carne, ela vai ficar zangada. Por quê? Porque ela não quer fazer a obra do Espírito Santo. Mas nós temos que lutar com as armas espirituais do bem, aliás. Precisamos lutar com as armas espirituais do bem. Quais são? Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, meditação na palavra, praticar a palavra. Essas são as armas que você tem: a palavra de Deus, a oração, a conversão no Senhor. Irmãos, o 11 fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Só existe um juiz que vai nos julgar. Amém? Mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like. Isso vai ajudar o canal a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Que você, se ainda não for inscrito, se inscreva e que você compartilhe esse conteúdo para outras pessoas, para que elas possam também ser alcançadas pela graça salvadora. E que você assista os vídeos anteriores para que você possa compreender a dimensão da palavra de Deus, porque isso é uma ação contínua. Amém? Por isso, meu querido, fica na paz, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui conosco. No link da descrição nós temos, aliás, na descrição do vídeo nós temos um link para você participar do nosso grupo de oração e intercessão pelo WhatsApp. Lá todas as manhãs nós estamos ministrando a vida de cada um de nós, a partir da minha vida, a sua vida, para que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger. E todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus, através da leitura da palavra. Amém? Fica na paz e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.